Há histórias que não precisam de monstros para serem aterrorizantes. Basta colocar um homem diante de outro homem e oferecer a ele todo o poder para decidir o que é verdade e o que é liberdade. O resto você já sabe. Sempre haverá alguém pronto para assumir o papel de salvador. Ainda que esse salvador queira, acima de tudo, que você nunca mais precise pensar por conta própria. Já se perguntou até que ponto estaria disposto a abrir mão da sua liberdade em troca de segurança? E tu não vieste com tuas mãos vazias trazendo um dom, mas um dom tal que os homens ao vê-lo estremecerão. Estamos diante de uma das parábolas mais perturbadoras que Dostoiévski concebeu: o Grande Inquisidor. A narrativa aparece dentro de Os Irmãos Karamazov, romance publicado em 1880, no qual o autor mergulha na tensão entre fé, razão e a moralidade humana. O cenário não é uma simples alegoria isolada, mas uma fábula contada pelo personagem Ivan Karamazov a seu irmão Alyosha, como parte de uma discussão sobre Deus, o livre-arbítrio e o sofrimento humano. A história começa com um detalhe que por si só já carrega uma força simbólica. Cristo retorna à Terra, mas não durante um tempo de paz ou florescimento espiritual, e sim no auge da Inquisição Espanhola, em Sevilha, quando as fogueiras ardiam todos os dias para a glória de Deus. É ali, entre os cárceres, os tribunais e a fumaça das execuções, que o Filho do Homem caminha novamente entre os homens. Ele surge silencioso, humilde, e como no Evangelho, é reconhecido instantaneamente pelas multidões. O povo aglomera-se em volta dele, segue-o, pressiona-o. Ele caminha em silêncio, sorrindo com compaixão. Os enfermos estendem as mãos, os aflitos imploram por cura, e milagres acontecem como se o tempo não tivesse passado. Uma criança morta é devolvida à vida diante dos olhos da mãe desesperada, e os gritos de espanto ecoam pelas ruas estreitas. É um momento de luz, mas essa luz não agrada a todos. No mesmo instante, um cardeal idoso, o Grande Inquisidor, atravessa a praça, cercado de guardas e seguido por uma multidão obediente. Ele vê o Cristo, e sem pronunciar palavra de saudação, ordena: prendei-o. É nesse ponto que Dostoiévski planta a semente da inquietação. O antagonista não é um ateu militante, nem um rebelde descrente, mas a própria autoridade religiosa, aquela que, em tese, deveria reconhecer e venerar a presença de Jesus. A prisão de Cristo não é motivada por ódio vulgar, mas por uma convicção gelada. A de que ele, ao retornar, ameaça desfazer a ordem cuidadosamente construída para governar as almas. Dostoiévski descreve o cárcere de forma austera. O Cristo permanece em silêncio, a olhar para ele com um olhar calmo e doce, enquanto o inquisidor o interroga. A acusação é direta e devastadora. Por que vieste nos atrapalhar? Tu mesmo o disseste há muito. Eu vos darei a verdade, e a verdade vos libertará. Mas não sabes que nada há mais insuportável para o homem e para a sociedade humana do que a liberdade? É aqui que se revela a espinha dorsal do discurso do inquisidor. O povo não suporta a liberdade. Segundo ele, o Cristo, ao rejeitar as 3 tentações do deserto, pão, milagre e poder, privou a humanidade de guias claros, de respostas prontas, condenando-a ao peso terrível de ter que escolher por si mesma. Nesse momento, é inevitável traçar um paralelo com o pensamento de Erich Fromm, que, quase 80 anos depois, escreveria em O Medo à Liberdade que o homem moderno, ao conquistar a autonomia, frequentemente busca escapar dela, entregando-se a sistemas que prometem segurança e direção. Fromm e Dostoiévski, cada um à sua maneira, apontam para a mesma fragilidade: a tendência de trocar a autonomia pela proteção de uma autoridade. É notável como, ao colocar tais palavras na boca do inquisidor, o autor não cria um vilão unidimensional. Ele constrói um personagem que acredita, com sinceridade, estar agindo em favor da humanidade. Não se trata de sadismo gratuito, mas de um paternalismo opressor que se vê justificado: poupar as massas da angústia de decidir, do tormento da dúvida e da possibilidade de errar. Aqui, a narrativa toca no ponto que filósofos como Nietzsche já intuíram.
Muitos preferem o conforto do rebanho ao frio vento das montanhas, onde a liberdade exige coragem. Essa cena inicial, com o Cristo silencioso diante de um acusador que fala em nome do amor e da ordem, é um retrato simbólico da tensão entre verdade e poder. O silêncio de Jesus, longe de ser passividade, é um desafio. Ao não responder, ele recusa entrar no jogo do controle e reafirma, com sua própria presença, que a liberdade não é imposta, é oferecida. O inquisidor, porém, vê nisso apenas caos. E amanhã, obedientes ao nosso sinal, hão de correr para apressar-se a trazer de volta essa liberdade aos nossos pés, dizendo: melhor nos escravizeis, mas alimentai-nos. Assim, no primeiro ato dessa parábola, Dostoiévski já estabelece a base para uma das mais inquietantes reflexões de toda a literatura. Não é a opressão declarada que mais ameaça a liberdade, mas a proteção que a sufoca em nome do bem comum. No silêncio abafado da cela, o ancião aproxima-se como quem carrega um veredito já selado. O Cristo continua imóvel, e o inquisidor, com voz grave, inicia um monólogo que é ao mesmo tempo acusação, confissão e manifesto. Tu te orgulhavas deles como de algo livre, mas no fim das contas, nada lhes trouxeste senão tormento. Diz, como quem expõe uma falha fatal num plano divino. O idoso cardeal não grita, não ameaça com gestos teatrais. Fala com a serenidade de quem acredita piamente estar certo. Ele relembra que, ao recusar transformar pedras em pão, Jesus rejeitou a oportunidade de oferecer aquilo que mais cativa as multidões: satisfação imediata. Segundo ele, se o Salvador tivesse cedido à primeira tentação, teria conquistado a humanidade para sempre. Pois, não há para o homem, nem para a sociedade, nada mais irresistível do que o pão. A crítica é mordaz. O cardeal afirma que o povo não suporta a fome, literal ou simbólica. E aqui, não é difícil entender o que ele quer dizer. Basta observar quantas vezes, na vida cotidiana, alguém escolhe num pequeno prazer imediato no lugar de um ganho mais profundo e duradouro. O ancião sugere que, sem o milagre de saciar estômagos, o Cristo colocou nas mãos dos homens a árdua tarefa de confiar no invisível, de manter a fé sem garantias tangíveis. É como dar a alguém um mapa do tesouro, mas sem marcar o X que indica o local. Muitos desistirão antes de dar o primeiro passo. E a acusação não para aí. O inquisidor relembra a segunda tentação. Se tu te lançasses do pináculo do templo, eles creriam em ti como a crianças. Para ele, o Salvador perdeu outra chance de conquistar as massas pela força do espetáculo. Milagres vistosos, segundo sua lógica, funcionariam melhor que qualquer sermão. O raciocínio é quase irônico. Por que exigir raciocínio ou discernimento, se é tão mais fácil encantar com uma demonstração impossível de ignorar? Na visão do cardeal, a recusa de Jesus em recorrer a tais sinais foi um erro estratégico imperdoável. Preferiste deixá-los na liberdade da fé, mas não compreendeste que eles fugiriam dela como da peste. A lucidez com que Dostoiévski constrói essa fala é perturbadora, pois obriga o leitor a reconhecer algo desconfortável. A sedução do espetáculo é real. Seja no púlpito, na política ou na vida pessoal, não é raro encontrar quem busque apenas o brilho instantâneo, ignorando o trabalho silencioso da construção interior. E o cardeal sabe disso. Ele fala como um homem que já testou essa fragilidade e a usa como ferramenta de controle. A terceira tentação, a oferta de todos os reinos do mundo em troca de submissão, é apresentada pelo inquisidor como a mais grave das recusas. Ele a interpreta como a rejeição de uma chance única. Unir fé e poder sob uma única autoridade capaz de comandar todos os povos. Tu rejeitaste o estandarte do César, e com isso, destruíste a possibilidade de uma ordem universal. A acusação é simples, mas venenosa. Ao recusar governar pela força, Cristo teria condenado a humanidade a séculos de desordem, guerras e conflitos. É nesse ponto que o ancião se vê como alguém que corrige o erro divino, assumindo para si a missão de oferecer direção absoluta. O humor irônico de Dostoiévski aparece quando o cardeal, quase como um avô paciente, explica que seu sistema é mais eficiente. Em outras palavras, se Cristo foi um idealista, ele, o inquisidor, é um realista pragmático. É como se dissesse: o Senhor confiou demais nessas criaturas, mestre.
Eu é que tive que arrumar a bagunça. A convicção é tamanha que até parece acreditar estar salvando o próprio Cristo de uma segunda decepção. O monólogo segue com uma frieza calculada. O velho afirma que o povo, entregue à liberdade, sente-se perdido e com medo. Eles querem líderes que decidam por eles, leis que sejam simples e inquestionáveis, e recompensas garantidas. Serão mais felizes quando finalmente forem libertos da terrível dádiva da liberdade. É nesse momento que a parábola se torna uma denúncia atemporal. A tentação de abdicar da responsabilidade em troca de segurança não é privilégio de nenhuma era. A fala do inquisidor ecoa como um diagnóstico da condição humana, no qual o amor se confunde com posse, e o cuidado se transforma em domínio. O mais inquietante é que, enquanto o cardeal discursa, Cristo permanece em silêncio. Essa ausência de resposta verbal é interpretada por muitos leitores como a recusa em aceitar o jogo do poder. Outros a veem como uma provocação maior ainda, deixar que o outro fale até o fim, para que a própria lógica de suas palavras revele suas contradições. E talvez, no fundo, seja isso o que mais incomoda o inquisidor: o fato de não conseguir arrancar uma reação. O velho cardeal, sustentando-se na força de sua lógica implacável, descreve seu projeto de salvação como quem apresenta um remédio amargo que, segundo ele, o paciente suplica para tomar. Não há traço de dúvida em sua voz quando afirma: nós corrigimos a tua obra, e ela está erguida sobre o milagre, o mistério e a autoridade. Essas 3 colunas, segundo ele, sustentam um edifício inabalável, capaz de abrigar todos aqueles que se rendem ao peso da escolha. É quase como se falasse de um contrato irresistível. Abre-se mão da liberdade e, em troca, recebe-se pão, consolo e um mundo previsível. A imagem que ele constrói é sedutora e perigosa ao mesmo tempo. Uma casa confortável, mas cujas portas só se abrem para dentro. Ao falar de milagre, o inquisidor não está preocupado com o sagrado, mas com o controle. Afirma que a alma humana precisa de sinais visíveis, tangíveis, que confirmem a presença de um poder maior. Para ele, o invisível não basta. É preciso alimentar a imaginação popular com atos espetaculares que mantenham o fervor aceso. É o espetáculo como instrumento de dominação, e, se possível, repetido com frequência, para que ninguém tenha tempo de se perguntar se a fé poderia existir sem fogos de artifício. É como se dissesse: a verdade pode esperar, o público quer efeitos especiais. O segundo pilar, o mistério, é descrito com um cuidado quase poético. O cardeal explica que a maioria das pessoas não deseja compreender o funcionamento das leis divinas, mas sentir-se envolta por um enigma reconfortante. Eles aceitarão o que lhes dissermos como sagrado, e não desejarão outra verdade. Aqui, Dostoiévski escancara o fascínio que o ser humano tem pelo inexplicável, não por curiosidade investigativa, mas pela paz de espírito que vem ao saber que alguém, em algum lugar, detém todas as respostas. É um mistério que não instiga, mas que embala, como um conto repetido à beira da cama para adormecer. Já a autoridade é o terceiro pilar, e o mais sólido de todos. O inquisidor afirma que sem um comando absoluto, o mundo afunda no caos. Ele se apresenta como a âncora que impede o naufrágio da civilização, ainda que isso signifique acorrentar todos ao convés. Eles verão que estamos certos, pois trar-lhes-emos a felicidade pacífica que não conheceram antes. É a promessa de ordem eterna, comprada com a renúncia de qualquer vontade própria. Se houvesse anúncios publicitários na Sevilha do século XV, talvez o lema fosse algo como: entregue sua liberdade hoje e ganhe tranquilidade vitalícia. Nesse ponto, o discurso assume um tom quase paternal. O ancião garante que sua obra é fruto de amor e compaixão, não de tirania. Chega a insinuar que Cristo, com sua exigência de liberdade, foi duro demais com a humanidade. Eles são débeis e revoltados. Que farão com a liberdade se até agora não souberam governar-se? É um paternalismo doce e venenoso, o tipo que sorri enquanto aperta os nós. O humor aqui é involuntário. Se fosse um comerciante, o inquisidor venderia algemas com a etiqueta para seu próprio bem. O mais intrigante é como ele se coloca como mediador entre o povo e o próprio Cristo. Afirma que, ao contrário do Filho de Deus, ele entende as verdadeiras necessidades do homem comum. Não a elevação espiritual,
mas a garantia de sobrevivência e conforto. É uma visão que transforma a religião em uma espécie de administração pública da alma, onde a liberdade é um luxo impraticável. Dostoiévski, com sua ironia silenciosa, deixa que o personagem exponha seu raciocínio até o fim, permitindo que o leitor perceba a inversão completa do Evangelho. A Boa Nova já não é a libertação, mas o alívio de não ter que decidir. O inquisidor, sem se dar conta, retrata um mundo onde a prisão é vendida como um paraíso cercado de muros altos, um lugar sem tempestades, mas também sem horizontes. É nesse contraste que a parábola se fortalece. A figura de Cristo, imóvel e calada, se torna um espelho invertido dessa lógica. Enquanto o velho cardeal se orgulha de corrigir a obra divina, o silêncio do prisioneiro revela que a liberdade, ainda que custosa, não pode ser substituída por um bem-estar fabricado. É como se o próprio silêncio fosse uma recusa definitiva ao pacto oferecido. Nenhuma casa, por mais segura que seja, vale a chave da própria porta. A narrativa atinge um ponto em que a convicção do inquisidor se torna quase uma profissão de fé invertida. Ele não apenas sustenta que sua obra é mais eficiente, mas declara, com frieza calculada, que ela é a única forma de garantir a estabilidade da humanidade. Amanhã mesmo, obedientes ao meu sinal, correrão a trazer-me essa liberdade que tanto os atormenta, depositando-a aos meus pés e dizendo: escraviza-nos, mas alimenta-nos. A frase não soa como ameaça, mas como constatação de um processo inevitável. Ele descreve a rendição não como violência, mas como alívio, uma libertação da angústia de decidir por si. Há um aspecto quase teatral na forma como o ancião apresenta sua visão. Ele não se limita a falar do povo como massa amorfa. Conhece suas fragilidades, seus impulsos, suas contradições. Não há nada mais sedutor para o homem que a liberdade de consciência, mas também nada mais doloroso. É nesse paradoxo que ele constrói sua autoridade. Ao prometer eliminar a dor, retira o que a provoca, mesmo que isso signifique suprimir o que há de mais humano. É um raciocínio frio, mas embalado como um gesto de ternura, como quem oferece cobertores a um viajante, para logo depois trancar a porta e impedir que ele parta. O discurso ganha um tom ainda mais perturbador quando ele afirma que sua função é evitar que as pessoas se percam na liberdade. Afirma que ao longo da história, apenas uma minoria suportou viver sem um mestre, e que essa minoria não é suficiente para manter o mundo em pé. A maioria, segundo ele, busca desesperadamente alguém que assuma a carga, alguém que diga o que é certo, o que é proibido, e que garanta recompensas por obediência. É como se descrevesse um imenso rebanho que, mesmo encontrando pastos abertos, insiste em seguir cercado por muros, desde que haja água e sombra. O velho cardeal chega a um ponto de quase sarcasmo quando, falando diretamente ao prisioneiro, diz: aceitaremos de ti o que tu rejeitaste, e esse será o nosso triunfo. A ironia é pesada. A Igreja, na figura do inquisidor, se apresenta como herdeira não da mensagem de liberdade, mas do poder que Cristo recusou. É como se alguém rejeitasse um presente raro por considerá-lo perigoso, e outro, mais sensato, o recolhesse para revendê-lo com um manual de instruções simplificado. A parábola, nesse trecho, revela uma profundidade psicológica difícil de ignorar. O inquisidor não se vê como inimigo do Cristo, mas como corretor de sua obra. Não age por ódio à divindade, mas por descrença no homem. Sua fé é apenas no mecanismo, no sistema, na estrutura que mantém as pessoas seguras, ainda que isso custe a alma de cada uma. Nós daremos pão, e eles nos adorarão, porque, ao receberem pão de nós, o verão como vindo de ti. É a lógica de um intermediário que se coloca como filtro e guardião, decidido a evitar qualquer contato direto entre o Criador e a criatura. Nesse ponto, é impossível não perceber a ironia amarga que Dostoiévski insere. O Cristo está ali, diante do inquisidor, silencioso, pronto para oferecer de novo o que ofereceu 2000 anos antes. E ainda assim, o velho insiste em falar como se ele fosse uma ameaça a ser contida. É como se um médico tentasse convencer o próprio paciente de que a cura é perigosa demais e que o tratamento correto é manter a doença sob controle. Essa lógica ganha contornos quase cômicos quando imaginada fora do tom sombrio da cela. Se transportada para a vida diária,
Seria como um comerciante que recusa vender guarda-chuvas em dia de chuva, alegando que, sem se molhar, o cliente não aprenderá o valor de um teto. Mas o humor aqui é amargo, pois o que está em jogo não é uma compra trivial, mas a própria possibilidade de viver com dignidade e consciência. E é nesse cenário que a parábola começa a preparar seu clímax. A serenidade do prisioneiro não é sinal de submissão, mas de resistência silenciosa. O inquisidor, com toda a sua eloquência, não consegue arrancar uma palavra sequer. E talvez seja isso o que mais o fere. Pois a ausência de resposta quebra o ritmo da sua argumentação, deixando-o sozinho diante de suas próprias justificativas. Dostoiévski cria, assim, uma cena em que o verdadeiro embate não está nas palavras trocadas, mas no espaço entre elas, onde cada silêncio é uma recusa, e cada olhar é uma lembrança de que há um mundo fora das paredes erguidas pelo medo. Ao aproximar-se do encerramento de sua fala, o velho inquisidor abandona qualquer sutileza e revela a essência de sua doutrina. Ele admite que, na ausência de um controle absoluto, os homens sucumbiriam à inquietude, ao peso de ter de escolher diariamente entre caminhos que desconhecem. Eles terão medo da liberdade, pois nada é mais insuportável para o homem e para a sociedade que ser livre. Essa afirmação não é lançada como hipótese. Para ele, é uma lei da natureza humana, tão inevitável quanto a gravidade. Aqui, a argumentação deixa de ser um apelo à razão e assume ares de confissão, não de culpa, mas de um triunfo obtido sobre a fragilidade humana. Ele prossegue afirmando que a multidão, entregue ao próprio arbítrio, imploraria por um guia, alguém que lhes dissesse: faça isto e viverá em paz. Nessa visão, a liberdade não é dom divino, mas uma carga que exige abdicação. Nós diremos que, obedecendo a nós, estarão obedecendo a ti. A estratégia é clara: apropriar-se da autoridade celestial para reforçar o domínio terreno, criando um atalho onde a fé não precisa mais passar pela consciência individual, mas apenas pela obediência às ordens emitidas de cima. A lucidez do discurso chega a ser desconcertante. Não há disfarce. Ele reconhece que a maioria não suportaria viver sem um destino previamente traçado, sem um conjunto fixo de respostas para as dúvidas que inevitavelmente surgem. Ao mesmo tempo, não se apresenta como tirano sedento de poder pessoal, mas como administrador de um peso que, segundo ele, Cristo subestimou. O paradoxo é que, para aliviar as dores humanas, ele as perpetua, embalando-as como se fossem virtudes. É como oferecer um travesseiro confortável para quem sofre insônia, e em seguida, insistir para que durma em pé, porque é mais seguro. Nesse ponto, sua fala quase adquire contornos de sermão invertido. Ele cita os que, historicamente, tentaram guiar os homens para a liberdade plena, e todos, em sua avaliação, fracassaram. A humanidade, diz ele, prefere a paz garantida à incerteza que acompanha a autonomia. É como se a vida fosse um jogo de tabuleiro, e a maioria optasse por entregar os dados ao adversário, desde que este prometesse que não haverá derrotas dolorosas. O toque de humor, involuntário ou não, está em como essa proteção soa como uma mãe que insiste em alimentar o filho até a vida adulta, porque afinal, ele ainda não sabe cortar a carne direito. Dostoiévski, ao inserir esse monólogo, tensiona o leitor. Estamos diante de um vilão cínico ou de um zelador trágico? O inquisidor não pede desculpas por suas decisões. Ao contrário, exibe-as como necessárias, inevitáveis, até compassivas. A serenidade com que expõe sua lógica contrasta com o silêncio absoluto do prisioneiro, que não rebate, não explica, não interrompe. Essa ausência de diálogo explícito não é um vazio, mas um campo carregado de significado. O Cristo, ali, encarna a possibilidade de uma resposta que não precisa de palavras para desarmar a retórica mais implacável. E então, vem o momento mais desconcertante da narrativa. O ancião espera resistência, alguma frase que conteste sua autoridade, ou ao menos um gesto de reprovação. Mas o que recebe é algo que não cabe em sua estrutura argumentativa. Um beijo. O velho estremece. Os cantos de sua boca se movem. Ele vai até a porta, abre-a e diz: vai e não voltes mais. Nunca mais. É um ato de desarme total, tão inesperado que por um instante, rompe a couraça lógica construída ao longo de toda a conversa. O beijo não é explicação, não é refutação, não é tentativa de converter. É a antítese do controle que o inquisidor tanto valoriza.
É como se, em meio a um tratado de política, alguém respondesse com um abraço. Um gesto que, por ser ilógico dentro do contexto, se torna imensamente perturbador. O velho expulsa o prisioneiro, mas não o condena à morte. E esse detalhe é talvez o mais revelador. Mesmo sem admitir, ele foi tocado por algo que sua teoria não consegue assimilar. Se essa história mexeu com você, e eu sei que mexeu, é porque lá no fundo você já percebeu que o mundo está cheio de inquisidores modernos, e alguns deles vivem dentro de nós. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações e considere entrar para o clube de membros. Lá, vamos aprofundar essas conversas, explorar outros segredos de Dostoiévski e de tantos pensadores que ousaram cutucar essa ferida. E quero que você comente aqui. Na sua vida hoje, você está vivendo mais como Cristo? Ou como o grande inquisidor?